Boa noite, está no ar mais um TV Com Debate, sendo transmitido ao vivo pelo canal 11 da NET para Santos, São Vicente e Praia Grande. E para você que está em São Vicente e Praia Grande também pode nos assistir pelo canal 18 no sistema analógico. E claro, todos vocês que nos assistem pela internet através do www.tvcomsantos.com. Quero agradecer, como sempre, a sua grande audiência e que está cada vez maior. E como, claro, vocês já conhecem, é o nosso lema aqui no TV Com Debate, vocês é que fazem o nosso programa, mandando seus comentários, as suas perguntas aqui para os nossos convidados, através do telefone 30. Agora tem que mudar esse telefone, Heraldo e Ayrton. Eles gostam de derrubar o apresentador aqui. 30 14 23 41. Antes era um telefone facinho, que eu não vou ficar repetindo aqui, senão o pessoal vai confundir. Mas você pode ligar no 30 14 23 41. Hoje nós estamos aqui, a Gi, o Real, o Vitor, para atender vocês com a simpatia de sempre, essa produção maravilhosa. E nessa noite de terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2014, temos aqui a presença do Dr. Ayrton Cinto. Doutor Ayrton, muito obrigado pela sua participação, uma boa noite, é um grande prazer tê-lo aqui. Manuel, satisfação é nossa estar aqui na TV Com mais uma vez e poder bater um papo aí com essa audiência, como você bem falou, enorme audiência, cada vez aumenta mais. Precisa levar para o Guarujá, se Deus quiser, Guarujá e Vicente de Carvalho serão contemplados em breve aí com esse trabalho de vocês. Prazer estar aqui com meu amigo pessoal, Heraldo. Mais uma vez, boa noite a vocês e todos os telespectadores da TV Com. E dividindo essa bancada tão democrática, temos aqui também a presença do nosso convidado, comentarista, Heraldo José Santos. Doutor Heraldo, um grande prazer mais uma vez tê-lo aqui. Uma boa noite. Boa noite, Manuel. O prazer é todo meu, a honra é toda minha de poder participar novamente, agradecer o convite da TV Com Debates para conversar com os telespectadores e surpreso também com a presença do Dr. Ayrton Cinto, grande líder comunitário lá, político de Vicente de Carvalho, Guarujá, participou aí da luta, né? Vem participando, aliás, dos emancipacionistas. É uma tese boa de se discutir, né? Uma polêmica grande. Há os que são contra, há os que são favoráveis, mas eu acho que o importante é a gente atender bem aquela comunidade. Isso aí. Infelizmente, nós vamos começar com uma notícia não tão boa hoje, o TV Com Debate. Temos notícia que desde as 15 horas, né, das 3 horas da tarde, começou um incêndio de grandes proporções lá na favela México 70. Não temos muitas notícias, sabemos que 4 pessoas foram hospitalizadas, 2 por questão de fumaça, intoxicação, uma parece que caiu do telhado e outra tomou um tiro de borracha. Quer dizer, não sei exatamente o que está acontecendo, se houve algum princípio de tumulto. Então você que nos assiste em São Vicente, se tiver notícia, infelizmente acontece de novo. O ano passado, incêndio 2 vezes no México 70 e começo agora de 2014, mais um incêndio. Ayrton, complicada essa situação das favelas na região da Baixada Santista. Fogo em São Vicente, fogo no Guarujá. Como resolver essa situação? Triste, né? Você falou, a gente começar a falar, Manuel, sobre essa questão que é recorrente na Baixada. São Vicente, na favela do México 70, no Guarujá, recentemente, na virada do ano, ali na Cachoeira, especificamente na Vila da Noite, um pedacinho ali da Cachoeira que o pessoal chama Vila da Noite. Pela segunda vez em 4 anos pegou fogo, 2009 pegou fogo, agora na passagem de 2013 para 2014 também. Fica a dúvida se as autoridades efetivamente derrubam, né? Ou melhor, debruçam olhares de cuidado para essa população, que é uma população, é favela, você não pode falar subnormal, moradia, é favela mesmo, acho que isso não é depreciativo, ao contrário, eles mesmos se autodenominam como moradores da favela. A gente precisa cobrar das autoridades que atitudes eficazes, porque foi lamentável, vou colocar o dedo na ferida em relação ao Guarujá, que eu estive lá presente em 2009 e nessa agora, a gente via políticos com mandato, e alguns sem mandatos também, chegando até o Colégio Paulo Freire, levando sorvete, levando refrigerante, achando que ele estava assim cumprindo o papel de representante da população para as pessoas que estavam desabrigadas.
Eu quero saber qual foi o projeto de lei que foi dado entrada, qual foi a cobrança que foi feita junto à Prefeitura Municipal para que se fizesse efetivamente um projeto habitacional para que deslocasse aquelas pessoas e outras dali para que pudesse preservar a sua vida, a sua integridade física e sua dignidade, porque a moradia, depois da vida, é o bem principal de uma família, de um ser humano. E nada foi feito, e eu creio que novamente as pessoas vão receber o aluguel social aqui no Guarujá, infelizmente, Manuel, é de R$200. R$200 Por família. por família. Então, não se aluga absolutamente nada com este valor. Esse valor não é reajustado há muitos e muitos anos no Guarujá. É preciso que alguma coisa efetivamente seja projetada, planejada e executada, porque o Guarujá vive hoje um déficit habitacional extraordinário. 1/3 da população mora em favela, ou morro, ou área de preservação ambiental permanente. 1/3, eu digo 100 mil pessoas. O Guarujá são 300 mil pessoas, 300 mil habitantes, 100 mil moradores nessas áreas. Então nós temos um déficit habitacional de cerca de 20 mil casas, 20 mil moradias. E a gente não vê, infelizmente, nenhum tipo de planejamento, nenhum tipo de política firme no sentido de começar a debelar esse problema, que acaba, as consequências dessa falta de atenção para esse problema social, infelizmente é o incêndio que aconteceu agora ali no México 70, que aconteceu no Guarujá e porventura, e infelizmente, enquanto não resolver, vão continuar acontecendo. Geraldo, realmente é algo preocupante essa questão do déficit habitacional, né? Nós temos aí vários projetos, vários PAC Mobilidade, PAC Copa do Mundo, são bilhões de dinheiro derramados nesses últimos anos, mas são derramados, bilhões e bilhões de reais. E o problema habitacional continua. Tem como solucionar isso, Geraldo? Tem como solucionar desde que haja uma proposta séria e não meramente eleiçoeira, porque eu recordo muito bem, há alguns anos atrás, poucos anos, ainda a cidade de São Vicente ainda era governada lá pelo PSB. E ao longo da rodovia, quando já se chegava ali em São Vicente, pela Imigrantes, haviam inúmeros outdoors dizendo: não existe mais a favela México 70. Mentira! Tem essas subhabitações remanescentes lá. Quer dizer, o plano não foi tão satisfatório. E o dinheiro que se gastou, por exemplo, com essa propaganda toda, eu acho que deveria, né, ou daria suficientemente para erguer novas unidades. E a consequência é essa: incêndio, pessoas feridas, bala de borracha, tudo leva a crer que se trata de alguma outra situação envolvendo também, talvez, de saque, alguma coisa assim, que motivou a presença da polícia lá. Isso aí a gente está apurando ainda, não sabemos exatamente, mas fica, né, essa frustração de verificar que esses projetos habitacionais e voltados para a população carente, eles só nascem e coexistem durante o período de campanha. Depois acaba. Por exemplo, México 70. México 70 é uma favela, muitos nem sabem por que México 70. É um campeonato mundial, né, o tricampeonato, lá em 1970. Então, 44 anos, veja como cresceu essa favela, como se deixou, né, como os governantes foram frouxos e deixaram se expandir dessa forma, sem se preocupar em promover realmente um planejamento habitacional para as cidades. Nós temos aqui o Ayrton, que atua muito lá em Guarujá, e Guarujá, da Pérola do Atlântico, se transformou num cinturão de miséria. Aliás, quem embarca nos cruzeiros, ali nos transatlânticos, basta olhar para o lado ali de Conceiçãozinha que vê inúmeros barracos, palafitas, onde alguns anos atrás, antes mesmo, ou bem depois da México 70, eram mangues, né? Eram a vida. E passaram-se prefeitos, governadores, e está aí a população sofrendo, e hoje sofrendo mais ainda com esse incêndio. Ayrton, nós temos você estava falando até da questão das áreas de APP, das áreas de proteção ambiental. Nós temos hoje uma área na Continental de Santos, Continental de São Vicente, muito grande, mas muito é área protegida. Mas será que não cabe aos órgãos licenciadores, aos órgãos ambientais, uma conversa com a questão do Estado, do município, e liberar pequenas áreas para, de repente, fazer essas construções, essas questões habitacionais, mesmo que sejam em áreas protegidas? Claro que cabe, Manuel. Aliás, é isso que a gente vem brigando e batendo.
No Guarujá, nos últimos 10 anos, vou levar só 10 anos, a gente podia fazer uma conta de 20, de 30 anos para trás. Nos últimos 10 anos eu não tenho, se alguém tiver essa informação, pode me corrigir ao vivo, não tem problema. Eu creio que nem 500 moradias foram construídas com o intuito de melhorar essa condição dessas pessoas que não têm casa, que moram na favela. Vamos lá no direto e reto. E eu vejo que é um problema. O problema do Guarujá, o déficit habitacional, ele é antigo, começou com desde 1970 para cá, foi mais ou menos nessa época, né, Heraldo? Que começou a construção civil no Guarujá, começou a crescer violentamente, o que foi bom. E as pessoas que vieram para o Guarujá para poder construir, foi a mão de obra, sim, que veio muita gente do Nordeste, veio muita gente do interior de São Paulo, veio muita gente do Paraná, mas principalmente do Nordeste, e que foram, se estabeleceram em Vicente de Carvalho, tanto que não há na região inteira da Baixada Santista um núcleo que tem a tradição nordestina tão forte como Vicente de Carvalho. Então, a gente percebe que os políticos, não só os frouxos, viu, como você bem disse, Heraldo, os mal intencionados principalmente, mantêm a pobreza, a miséria, porque é voto barato. Não convém ao político safado, sem vergonha, que só pensa nele e na sua projeção pessoal individual, no enriquecimento seu e de sua família, melhorar a condição de informação, de apreensão da população para poder escolher melhor o seu representante. Porque quando ele mora numa palafita, quando ele mora na favela, ele depende e precisa de tudo. Então ele é um voto barato. Então a gente precisa entender que um dos maiores problemas da cidade de Guarujá é o déficit habitacional. E eu deixo uma pergunta no ar. Por quê? De 30 anos para cá, nenhum prefeito atacou como deveria atacar este problema. E precisa sim consciência dos senhores promotores de justiça, aqueles ligados à proteção ambiental, que eu acho que é importante o trabalho deles, é o meio que nós vivemos. Quando a gente fala de proteção do meio ambiente, vou proteger a onça pintada ou uma árvore. Não é isso. Sim. É proteger o nosso meio ambiente para que a gente possa viver em plenitude. Mas é preciso ponderar esses princípios de proteção ao meio ambiente, porque não adianta. Eu disse isso a uma promotora de justiça numa audiência no Guarujá, alguns anos atrás, no juizado especial, que na verdade não foi numa audiência, foi num procedimento junto à promotora de meio ambiente que antecedeu a ação, a audiência junto ao juiz, de um cidadão nordestino que foi apanhado, preso pela polícia florestal, porque tinha um pulsar e tinha acabado de pegar um caranguejo no mangue. Ele foi autuado e foi levado à justiça para isso. E eu disse à promotora, a senhora conhece o Cantagalo, que é uma favela conhecida lá, que a gente tem um trabalho importante lá há muitos anos, envolvendo essa questão de habitação. Até quase borrachado da polícia eu já tomei lá, defendendo aquela população. Defendendo quem merece. Que também tem, no meio desse pessoal tem muita gente oportunista, claro, que cerca o terreninho lá e tem 2, 3 terrenos alugados em outros lugares, que a gente precisa identificar e defenestrar também da proteção do Estado. E eu falei para a promotora, conhece o Cantagalo, doutora? Ela falou, não conheço, sou de São Paulo. Eu falei, então lá é uma favela, onde moram 5 mil pessoas, e lá não pode ter, a Sabesp não pode entrar para levar água e colher esgoto, porque tem uma ação civil pública do Ministério Público de 1999, que como é área de preservação ambiental, e foi invadida, então não pode ter melhoria. Só que lá a criança brinca em cima das fezes do vizinho, porque não tem esgoto. E nós estamos aqui cuidando de uma ação de um nordestino que tem isso como cultura e tradição, comer um caranguejo, comer uma caça, e a gente não está atentando para isso. Ela não gostou muito do que eu falei, não. Mas, Ayrton, uma dúvida. Quando é questão de subsistência, dizem que uma pessoa pode até matar um animal em extinção. Sim. Isso é correto? Aí ele vai ter que provar o estado de necessidade, mas autuado e conduzido até a delegacia. Isso ele será. Mas aí dentro do processo, se ele provar o estado famélico, obviamente, é o estado primário, né, de necessidade. Sim. Aí sim, pode. Se provar do estado de necessidade, você pode até matar para ter que sobreviver. Também é um estado de necessidade. Né? Então, nesse caso, você falou bem, ele comporta essa adequação. Mas, voltando àquilo que você falou, o Ministério Público precisa ser mais sensível, sair do seu gabinete com ar-condicionado e entender o que se passa numa cidade, uma ilha, por exemplo, que é o Guarujá, que 80% é Mata Atlântica. E se nós temos a prefeita do Guarujá, hoje, eu falo dela porque hoje ela é a prefeita, a professora Maria Antonieta de Brito, ela vive dizendo na mídia que não tem área para construir projeto habitacional no Guarujá.
E ela tem parcela de razão. Tem algumas áreas emprestadas lá da prefeitura para algumas associações e tal, que é muito questionável. Devia isso ser deslocado logo para o patrimônio do município e o município doar para fazer construção habitacional. Mas isso aí é uma briga que a gente está levando já faz algum tempo e nós vamos continuar brigando. A questão é a seguinte, a gente precisa a sensibilidade do Poder Judiciário, do Ministério Público, o gestor municipal tem que ter firmeza nisso e convencê-los de que é preciso mitigar essa proteção ambiental. Eu sei que deve ter promotor assistindo a gente aí, pulando dessa altura aí na sala. Mas precisa, meu amigo, precisa, porque não adianta eu preservar, aí sim eu vou na questão básica, talvez até vulgar. Não adianta preservar a árvore e o mico-leão dourado está em cima da árvore, se continuar uma criança pisando no cocô do vizinho, porque ali não pode entrar um saneamento básico, porque é a área de preservação permanente, preservação ambiental, e foi invadida. Então nós precisamos mitigar alguns problemas e entender que o princípio básico é o de dignidade da pessoa humana, que passa pela moradia digna também. Enquanto o Guarujá não tiver um gestor que consiga enxergar e colocar em prática esse planejamento, a gente não consegue enfrentar esse problema. Heraldo, essa questão é muito séria, principalmente a questão insular. Dizem que o Guarujá, fazem essa conotação, que é da Dom Pedro para a praia. Que o político só pensa, quando a gente pega na área da enseada, o político só pensa da Dom Pedro para a praia. E eu vejo isso acontecer, por exemplo, Santos São Vicente, nós estamos na ilha, os governantes, eles pensam na ilha. Eu acho que, infelizmente, também as pessoas que moram na ilha pensam na ilha. Não pensam o que nós temos para trás. Por exemplo, o VLT. O VLT foi construído na ilha. Sendo que nós precisávamos trazer as pessoas que estão fora da ilha para a ilha. Da região continental. Da região continental. O VLT vem depois da região continental. Então eles só vão fazer o continental, vai saber daqui a quantos anos. Então a questão do túnel Santos-Guarujá também vai privilegiar quem? Vai privilegiar quem realmente precisa. Tudo bem que está um caos, a balsa é um caos, mas vai privilegiar quem precisa, Heraldo. Será que nós não temos algumas providências anteriores a tudo aquilo que está sendo feito agora? Olha, eu tenho minhas dúvidas, viu? Em relação ao túnel, esse túnel aí que a Dersa vem insistindo em instalar ali na ponta da praia, eu tenho seríssimas dúvidas, porque ele vai beneficiar quem? Ele vai beneficiar os terminais que estão ali do lado do Guarujá, porque me parece que vai permitir, o tráfego de caminhões. Caminhões pesados, caminhões com containers. Quer dizer, a qualidade de vida que já está sendo degradada na nossa cidade de Santos, certamente vai piorar e muito. Assim como também Guarujá, e os moradores ali do distrito de Vicente Carvalho. Então, realmente é curioso isso. Quer dizer, querem empurrar a toque de caixa, um projeto sem discutir com a comunidade. Há anos se vem falando. Eu lembro que eu no início da minha carreira, eu cheguei a trabalhar como assessor do prefeito Oswaldo Justo. Depois de um período no Jornal Cidade de Santos, depois de 10 anos no Jornal Cidade de Santos, eu fui trabalhar com o prefeito Oswaldo Justo. E naquela época ele já falava de túnel. Mas não era túnel para acabar com moradias, com casas populares históricas, que estas sim deveriam ser preservadas pelo Ministério Público, que muitas vezes tem um olho caolho também. Ele olha enviesado, ele só vê um lado do problema, não vê o conjunto, o macro. Então, fica essa situação. A perimetral se construiu para atender o porto e hoje é uma via expressa da cidade. O motorista até reclama da presença do caminhão. Quer dizer, não há planejamento para as cidades. Infelizmente não há planejamento. E a gente não vê as nossas câmaras municipais, a gente não vê os nossos deputados lutando pela melhoria da qualidade de vida na cidade e tampouco os governantes municipais. Quer dizer, até vemos, agora que vai começar o período eleitoral, aí aparece governador, aparece deputado, aí aparece todo mundo. Sim, mas estão fazendo uma discussão naquele sentido. O túnel é importante, o VLT é importante, mesmo com aquele aleijão, sai do trilho, vai para o meio da avenida, depois volta. Quer dizer, tudo está pronto e acabado na cabeça desses políticos. Não discutiram nada com a sociedade. E você sabe, você é estudioso dessa área. Não se faz um projeto, não se soluciona questão de mobilidade colocando um sistema que secciona toda a cidade. Ou ele vem por baixo ou ele vem por cima. Do contrário, nós vamos continuar com o mesmo problema. Ayrton, eu acho que dia 18 agora, vai ter uma audiência pública do túnel. Você está sabendo de alguma coisa?
A depender de mim, não. A ação está pronta, amanhã a gente distribui a ação. Deixar claro que eu, cidadão Ayrton Cinto, advogado Ayrton Cinto e político Ayrton Cinto, do Guarujá, de Vicente de Carvalho, que também tem reflexo, a nossa situação tem que ter reflexo, porque nós somos uma região. Tanto é que esse caso envolve Santos e Guarujá, a questão do túnel. Não sou contra, o Ayrton Cinto não é contra o túnel. Você falou uma questão que eu acho que é interessante, e o Heraldo também. Eu quero até pegar um caminho nessas suas afirmações, de que o túnel é importante, sim. Envolve a questão, soluciona algumas questões de mobilidade, sim. Mas não é prioridade para a nossa região. Isso eu confesso e falo isso com convicção absoluta. E digo mais, está aqui no jornal de hoje, de grande circulação aqui da cidade, aqui a Dersa, está aqui, a Dersa solicitando, informando que vai pleitear um empréstimo para o BID de 506 milhões de dólares para injetar na obra da construção do túnel. E digo a você, por que se a depender de mim não haverá audiência? Porque eu não posso conceber uma audiência pública, já houve uma no Guarujá, que foi pouquíssimo divulgada, não houve discussão de pontos básicos lá, aí houve uma em Santos, que também foi mitigada porque teve alguns problemas, e aí remarcaram uma para o dia 18, como você falou. Em relação ao Guarujá, o projeto não contém, tem 300 e não sei quantas páginas o projeto, que eu já dei, eu não vou dizer que eu li linha por linha, porque eu estaria mentindo, mas eu já passei o olho sobre todas as páginas, e as principais eu li sim mais de uma vez. Não há previsão de onde a Dersa vai, ou o Dersa vai colocar os moradores das 1.223 casas desapropriadas na área da prainha e da aldeia, ali em Vicente Carvalho, onde o túnel vai sair. Eu digo a você, nos últimos 10 anos o Guarujá não construiu 500 casas populares. Se você multiplicar, aliás, tem um grande problema, o Dersa coloca como critério para calcular o número de pessoas a serem desapropriadas, 3 pessoas por moradia. 3 pessoas na favela. Tá de brincadeira, né? E não consta o projeto ou o estudo de campo que eles falam que baseou esse número. Eu tenho comigo que são de 4 a 5 pessoas por moradia. Vezes 1.200, nós vamos fazer uma conta arredondada de 5.000 pessoas. Não há no projeto do Dersa, que já está pedindo dinheiro emprestado lá fora, em nome do governo do estado de São Paulo. Vai gastar por conta. Vai gastar por conta. Não há previsão, olha que coisa absurda. Atenção, senhores presidentes e diretores do Dersa, senhor governador do estado de São Paulo, que é o responsável, que a gente deve respeito. Eu quero dizer para vocês que é preciso que conste do projeto qual é o valor que será empenhado para poder realizar um projeto habitacional, qual é o valor do aluguel social que será fornecido para essas mais de 5.000, não 3.669 pessoas, como consta no projeto. Duvido o Dersa me provar que 1.200 casas dá 3.600 pessoas. Eu quero saber qual é o valor do aluguel social, por quanto tempo, tem que ter o deslocamento da verba, previsão da verba. Qual é a área no Guarujá que essas pessoas serão deslocadas? Para onde eles irão? Ou vai valer a frase do senhor diretor Stanislau Marca, diretor do Dersa. Estou falando e, pelo que eu falo, eu me responsabilizo pessoalmente, o Ayrton Cinto. Ele disse no início das obras que as pessoas iam receber a indenização, que ia ser mais fácil no Guarujá, porque era de invasão mesmo, e quem quisesse voltaria para sua terra natal. Isto é inadmissível, o diretor de uma empresa tão importante como essa. Depois se desculpou, nos órgãos, não só regional, mas nacional, de imprensa, mas disse que vai ser fácil retirar 5.000 pessoas. Nós estamos entrando com ação para parar amanhã, para impedir a audiência pública, não para impedir a obra, mas que mostre e garanta a dignidade do deslocamento de mais de 5.000 pessoas em Vicente de Carvalho. É porque, Heraldo, o problema da audiência pública é isso. Se for aprovado, vira lei, né, entre aspas. É isso, Heraldo? É o cumprimento de uma etapa. Se realizou, se tiver lá 10 pessoas, 15 pessoas, esse pessoal que defende aí, quem toca a obra ou quem toca o projeto, na verdade vai dizer: foi feita a audiência pública, nós temos aqui os estudos e pronto. Vai ter aí aprovação, com certeza, né, para a obtenção desse empréstimo, e no final
ou mesmo ainda no começo, essas famílias vão ficar ao desabrigo total. E outra, o EIA-RIMA é fajuto. Eu já vi o EIA-RIMA, sou estudioso nisso, completamente errado, tem muitas questões discutíveis. Quer dizer, eles querem realmente colocar o projeto goela abaixo de nós moradores, não só em Santos, mas as desapropriações em Santos também, né? No Guarujá, em Santos. Tudo bem que com esse número que eu não tinha, do Guarujá, absurdo. Em Santos acho que são 200, né? 200. Baixou no EIA-RIMA complementar. Baixou para 160. Aliás, uma outra questão. Quem está fazendo o licenciamento ambiental, ou quem fará segundo o projeto, é a CETESB. A CETESB não pode ser o órgão fiscalizador e quem vai dar a licença para uma obra dessa magnitude, sendo ela um órgão inferior ao dono da obra. E mais, por motivos óbvios, né? Quem nomeia o presidente da CETESB é o governador, o dono da obra. Isso é um motivo óbvio. Agora tem um motivo técnico. E quem aprova o EIA-RIMA também é a CETESB. Então. E deveria ser o IBAMA. Aí, na nossa ação, que amanhã estará lá, espero que o juiz tenha sensibilidade para entender isso, nós não somos contra o túnel. Claro. É contra a falta de segurança jurídica nessa obra, né, uma obra desse tamanho. O IBAMA é o responsável e deverá ser o responsável para fazer a fiscalização e elaborar o EIA-RIMA. Por quê? Porque envolve, primeiro, duas cidades. E entre as duas cidades, a área federal, que é o Porto. A CETESB nunca poderia elaborar. Nunca. Bem, nós temos que fazer um pequeno break. Temos aqui já muitas participações dos telespectadores. Na volta, começo com vocês. Fique aí, um minutinho, nós já voltamos. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato. Rua Tolentino Filgueiras, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês, no Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Quer saber dos trabalhos realizados pelos vereadores aqui da Câmara Municipal de Santos? Então eu te convido a acompanhar o programa Bastidor, aqui pela TV Com, sempre com você, canal 11 da NET. De segunda a sexta-feira, tudo o que acontece, os trabalhos realizados, os requerimentos, os projetos de lei, tudo através do programa Bastidor. Portanto, convido a você a assistir, a acompanhar e conto com a sua audiência. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Oficina Frota Vento. Conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia. Com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento. Localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Estamos no canal 11 no sistema digital e canal 18 analógico, transmitindo pela NET para as cidades de Santos.
São Vicente e Praia Grande, atingindo mais de 150 mil assinantes. Em nosso site você acessa a TV Online, que em conjunto com as mídias sociais auxiliam na divulgação da nossa programação. Segundo pesquisa do Instituto IPAT, somos a segunda emissora local mais assistida na Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. Nossa programação conta com os mais variados conteúdos, formando uma grade com quase 50 programas. TV Com, sempre com você. Quer saber mais sobre mercado de trabalho e gestão de pessoas e desenvolvimento? Então assista o programa Talentos em Foco. Toda quinta-feira às 9 da noite, programa inédito. E às terças-feiras a reprise, às 4 horas da tarde. Estamos de volta com o TV Com Debate nesta noite de terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2014, com a presença dos nossos comentaristas, Dr. Ayrton Cinto e também o Dr. Heraldo José Santos. Ayrton, temos aqui uma pergunta, um comentário do João Renato, da Vila Matias. Ele fala o seguinte: quando o diretor da Dersa falou que ia deslocar as pessoas e disse que eles poderiam voltar para as terras deles, aonde foi que ele falou algo errado? Então ele está falando aqui que... Legal. Né, desde quando ele disse alguma coisa errada e mandar as pessoas de volta. Então, João, é assim. Voltar para a terra natal, primeiro que terra da pessoa é onde ele estabeleceu sua família, sua moradia, onde seus filhos estudam, onde você trabalha, onde você ganha o seu pão. Independente de onde você veio, da sua origem. Primeiro que terra da pessoa é onde ela está. Eu tenho isso comigo. Mas, João, foi legal a sua pergunta para a gente identificar onde ele errou. Porque não foi simplesmente ele chegar e falar assim: e quem quiser pode voltar para sua terra natal. Desde que isso seja uma opção. Ele pode pegar a indenização, porque a gente tem que ver, João, assim. Lá no Guarujá, essas 1.200 e poucas casas ou famílias que serão desapropriadas estão em áreas de invasão. Então eles não têm a propriedade da terra. Vão ser indenizadas com qual o critério? Então a indenização em valor baixo. Então eles vão sair dali, ou eles vão favelizar outra área da cidade, entendeu? Ou eles vão ter que pegar 20, 30 mil reais da indenização e se deslocar e voltar para a sua terra de origem, como disse aí o diretor Stanislau Marca, esse é o nome, eu dou nome aos bois. Então, João, se for uma opção dele receber a indenização e continuar na sua terra, que é a terra dele, é a terra onde ele está com a sua família, seus amigos, e onde ele desenvolve seu trabalho, sua atividade econômica, social e familiar, tudo bem, ele pode ficar ali, ou a opção de voltar para a sua terra natal. A forma pela qual foi colocada é o seguinte: vai receber pouco, mas vai ter a opção de voltar para a sua terra natal. Quase nazista essa declaração, de tão preconceituosa e racista até, principalmente com o povo nordestino. Eu não estou fazendo uma defesa, não tenho procuração de associação de nordestino, nem de nordestino nenhum. Tenho amigo nordestino, tenho inimigo nordestino, não faço acepção. A verdade é, João, que o tratamento dado para essas pessoas que não foram obrigadas a morar na favela, criar a favela, foram lá porque não tinham opção de morar, o Estado tinha que ter força de não deixar crescer a favela, de não deixar nascer. Mas já que nasceu, tem sim que cuidar. Eu também não sou a favor do Estado da casa de graça. A sua casa aí, provavelmente você trabalhou muito para pagar, ou pagar aluguel, ou comprar. Eu não sou a favor do Estado da casa de graça. Mas já que está nessa situação de vulnerabilidade, tem que cuidar. Porque isso tem tudo a ver com violência, com índice de problemas de saúde, de saneamento. Então a gente tem que enxergar uma cidade de forma macro.
senão a gente não pode se auto-intitular um político ou alguém que quer apresentar algumas soluções para alguns problemas. Mas obrigado pela pergunta, João, foi legal. E temos aqui duas perguntas a respeito das manifestações, então vou fazer as duas juntas, Heraldo, e já vou passar aí a bola para você. O Filete, um grande abraço, obrigado pela sua participação, parabéns a todos da mesa, obrigado. O que vocês acham dos manifestos que estão acontecendo, que deveriam ser pacíficos e não são? Não está estragando a imagem do país lá fora? E o Manuel da Aparecida, Manuel meu xará, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Ele está relembrando aqui um programa, né, da TV Cultura, né, o Roda Viva, onde estavam falando sobre o manifesto de rua, estava lá o Pablo e o Bruno, e disseram que o PT paga pelo manifesto. E ele está falando aqui que diz com convicção, que já foi mandado carta para o Alckmin, Sérgio Cabral e até agora o que foi feito. E também está falando aqui da questão do cinegrafista que foi morto agora, né, esses últimos dias, por um rojão lá na manifestação que nós tivemos no Rio de Janeiro. Heraldo, o problema das manifestações. As manifestações surgiram realmente de forma espontânea em junho do ano passado. A partir do momento em que elas se intensificaram, cobrando e colocando o governo na parede, começaram a surgir de uma hora para outra esses grupos de vândalos, que tudo leva a crer que são realmente pessoas infiltradas pelos partidos políticos, evidentemente, e aqueles que sofreram as maiores críticas exatamente para vandalizar. A gente não é bobo e o nosso telespectador também não é bobo, ele sabe identificar, ele sabe que isso é provocação. Então hoje não se pode falar mais de movimento, de protesto. Na verdade, saem às ruas já para vandalizar, para queimar ônibus, para saquear, para estourar caixa eletrônico, lojas de departamentos, enfim, levar a intranquilidade. Agora, durante um período também, a imprensa foi conivente com isso, porque a verdade tem que ser dita. Nós temos alguns coleguinhas que, né, de certa forma, apoiam, porque na medida em que não mostra, e ele filmou lá, um vândalo desse, atirando uma pedra, atirando um rojão, virando um carro, ele está acobertando. E agora, quando ele se vê vítima, né, há uma comoção nacional. É claro que a gente aqui não defende a violência pela violência, nunca. A gente está aqui para defender a livre manifestação de todos, mas dentro da legalidade. Lamentavelmente, hoje a imprensa está de luto por conta daquele idiota, né? Um psicopata, vamos chamar assim. O apelido do cidadão já é Fox, Raposa, porque vive correndo em manifestações. Todo mundo viu aí, os que assistiram a entrevista dele, a mentira estampada nas palavras proferidas por ele. Primeiro de que achou, depois passou para um terceiro, na verdade estava tudo com ele. Ninguém vai para a rua e acha um rojão na rua. E se eu achasse um rojão na rua, eu estou passando por aí, nunca que eu vou pegar para entregar para uma pessoa que eu nem conheço. Quer dizer, uma mentira. E outra, se descobriu que tinha ali um deputado, um parlamentar, que de imediato, né, doutor, já arrumou um adevo, como eles falam, para acompanhar a entrevista do cidadão que está preso e certamente vai responder por homicídio. Né? Realmente, quem quer se manifestar não precisa levar mochila com coquetel molotov, não precisa levar máscara, vai para a rua e fala: não gosto do presidente, não gosto do prefeito, não gosto do vereador, não gosto desse programa, enfim, é livre, mas sem agredir ninguém. Essa é a liberdade que a gente defende. Do contrário, meu amigo, são criminosos agindo e a lei tem que ser aplicada com todo rigor. Ayrton, então essa questão realmente dos partidos políticos envolvidos, até o deputado, se não me engano é Marcelo Freixo. Freixo, lá do Rio. Lá do Rio de Janeiro. Nós estamos comentando, porque o nome já está estampado por aí. Tivemos problemas esse final de semana, se não me engano, em Santos. Né? Também não é manifestação, mas foram inventar uma pequena festa lá no emissário. Também parece que saiu pancadaria de menores, arrastão. Como tem solução? Eu acho que não tem solução, né, Ayrton? Como é que pode, pelo menos, coibir? Porque hoje foi
Ontem foi o jornalista, amanhã podemos ser ou eu, ou você, o Heraldo, o telespectador que pode estar passando no local, não está nem na manifestação, mas pode estar passando no local, ter o seu carro virado, ser espancado por motivos aleatórios. Muito difícil, falou bem o Heraldo. Você perguntou, né, Manuel? Como resolver? Acho que resolver 100% é difícil, mas a gente não pode cruzar os braços. A classe política não pode, o cidadão de bem não pode, o terceiro setor, as entidades, a OAB, os jornalistas, todos devemos nos unir ao redor de uma questão: combater a crise de autoridade que a gente vive no país. Eu detecto isso como uma crise de autoridade. Antigamente, mesmo sem dever nada, a gente estava com os amigos, assim, num canto lá, passava uma viatura, todo mundo gelava. Você lembra disso? Sim, tinha que andar com documento, porque dava batida, mão na parede, mesmo sem fazer nada. Respeito. E imagina se ligassem para o seu pai, para sua mãe, vai lá buscar seu filho na delegacia que ele está fazendo uma algazarra. Hoje a mãe entra na delegacia enfiando o dedo na cara do delegado, falando, é meu filho, é o ECA, é não sei o quê. Nós vivemos uma crise de autoridade. Hoje o adolescente, recém-saído aí das fraldas, não aprendeu como nós aprendemos. Minha avó dizia que enquanto comer do meu pirão, vai provar do meu cinturão. É assim que eu fui educado. A italianona era assim. E ela deu amor, a nossa família deu amor, mas deu limite. Nós fomos criados com limite. Sim. Hoje a juventude não vê limite, não foi imposto limite. A falta dessa autoridade em casa reflete nessa autoridade no comportamento social. Eu detecto mais ou menos como o diagnóstico. Agora, a solução é a lei. A solução, Manuel, Heraldo, penso eu, manifestação, faz a lei. Manifestação não pode aparecer com a cara coberta, seja ela qual for. Esse cidadão aí, esse mentiroso aí que o tal de Fox que o Heraldo falou, ele foi flagrado no início da manifestação com uma máscara anti-gás lacrimogêneo. Pô, onde ele arrumou essa desgraça? Um cara que vai para uma manifestação aparelhado desse jeito, ele quer o quê? Ele quer pedir mais saúde, ele quer um hospital melhor, ele quer mais rodovias, ele quer mais ferrovia para diminuir o preço do frete para poder ter um tomate mais barato na mesa? Não, ele quer baderna. Eu custo a crer, rapidamente, que partidos grandes tenham finanças, como ele mencionou que o PT financia, PSDB financia, PSD financia, PMDB financia. Eu acho que essa massa que vai para cima mesmo, que põe uma máscara e anda com armas, com explosivos e armas brancas na mochila, são mais ligados a partidos menos organizados, ligados mais à questão de anarquia mesmo, de desestabilizar o Estado. Porque não é possível que o próprio PT crie uma situação para desestabilizar uma questão que vai criar. Porque se for o PT que criou essas manifestações, foi um tiro no pé, porque foi parar em Brasília e os caras entraram lá no Planalto quase. Queimou geral a questão do governo da Dilma, tanto que a aprovação dela foi mais uma reação, porque o governo federal foi pego de surpresa, né? Foi mais uma reação para tentar, porque hoje a gente vive, né, no país, se você critica o PT, eles dizem que você é tucano, como se houvesse apenas dois partidos no país, que é uma idiotice. Mas o PT reagiu dessa forma, realmente. E instigando, principalmente em São Paulo, por exemplo, que é comandado pelo PSDB. Uma das cenas mais lamentáveis que todos assistiram, aquele oficial da PM apanhando dentro de uma estação do metrô, onde que na nossa cabeça, tá certo, nós passamos dos 50 anos, imaginar um policial apanhando daquela forma, não fosse o motorista dele, que também é policial, a socorrer, ele poderia ter morrido ali. Ia morrer. Porque batem, olha, são piores do que essas torcidas que são outros grupamentos de vândalos, de criminosos. Essas torcidas organizadas. E nós estamos falando aí de bater, Ayrton, dessa questão até de tentar colocar as coisas nos eixos. Agora tem os grupos de justiceiros, entre aspas, né, que andam saindo pegando bandido. Né? Pegam, é bandido mesmo, ou assaltante, e estão batendo, estão espancando. É correto isso, Ayrton? Não. Porque a população está porque a população ela está se sentindo cada vez mais oprimida por causa da violência. E estão querendo colocar as mangas de fora e batendo nos bandidos. Olha, Manuel, para quem acha que isso é legal e pode ser solução, nós vamos usar o exemplo aqui, e vocês vão me ajudar, obviamente, do Rio de Janeiro, as milícias. Que o tráfico e o crime organizado lá no Rio de Janeiro, nos morros e redondezas, estava assolando, estava acabando com a tranquilidade da população.
E aí algumas pessoas ligadas à polícia, outras não, formaram um grupo mais forte, isolado, e começaram a combater pontualmente os pontos de tráfico. E eles foram tão bem sucedidos que tomaram e viraram as milícias. E aí eles falaram, pô, nós estamos tomando conta do território, agora para subir gás vai ter que pagar para mim, para subir a net lá, a TV a cabo vai ter que fazer o gato, mas vai pagar para mim. Então, essa questão de a autotutela, a autodefesa, que é um direito nosso, você tem o direito, mas você tem que ter cuidado ao fazê-lo em qualquer situação. Reagir ao assalto nunca, mas numa situação extrema, você tem o direito de reagir e se defender sua família, mas é pontualmente. Você começar a se organizar paralelamente ao Estado, aí é a decretação fatal da falência do Estado na questão da segurança. Aí a gente começa a beirar, sim, uma comoção social. E pode virar uma guerra civil, Heraldo? Pode. Você veja que o México, nos países mais violentos do mundo, já tem essas milícias, não no sentido de cobrar pedágio, cobrar taxa por isso, gás e energia elétrica, enfim, água encanada, mas são moradores de determinadas comunidades que se reúnem à noite, eles próprios patrulham as cidades. E as pessoas que não são daquela comunidade, que estão ali e que para eles são suspeitos, realmente eles fazem o justiçamento. Por quê? Porque no México também é uma polícia muito violenta e corrupta, que a população não acredita. Então, realmente, à noite, as pessoas de bem ficam em casa, porque os justiceiros estão na rua. Vão para a rua. A gente está beirando isso. Está quase. E é um risco, como bem pontuou o Ayrton. A gente não pode chegar nesse ponto. E o Uriel Vilas Boas, do Campo Grande, um grande abraço, Uriel, muito obrigado pela sua participação. Por que insinuar que os partidos políticos estão participando deste vandalismo? Ao contrário, eles não estão. É a ausência dos partidos que leva a essas barbaridades. E como eles encaram o fato de que a Polícia Civil, por exemplo, tem quadro insuficiente, não investiga como deveria, e a Polícia Militar não tem preparo adequado? Ayrton, Uriel falando que é a ausência dos partidos e como encara a questão da Polícia Civil e da Polícia Militar com quadro insuficiente e não preparados. Não, o Uriel, para falar de política partidária, o Uriel é letrado, quem sou eu para discordar, mas eu vou discordar. Peço a sua licença, Uriel. Porque é o seguinte, eu não disse que é institucionalmente, não tem um estatuto lá dos partidos mais ligados à esquerda, falar vamos lá e vamos detonar, vamos quebrar o banco, vamos atacar o McDonald's, não é isso que eu estou falando. Mas é notório, sim, que as pessoas ligadas aos partidos de atuação, de ativismo mais forte na esquerda, beirando o anarquismo, se eu estiver falando bobagem, tu escreve para mim, tu me bate na rua quando você me encontrar, mas é sim, essa molecada que vai para lá e quer promover desordem. Eu não estou falando que isso é institucional dos partidos. Eu só não creio, custo a crer, que sejam os partidos grandes que fomentam isso. Pode ser que um ou outro aqui em São Paulo, como disse o Heraldo, porque aqui é o PSDB que comanda, alguém do PT, que é a oposição natural e histórica do PSDB, dar um apoio, dar uma logística aí. Mas esses atos específicos de vandalismo, aliás, quero fazer uma crítica aqui ao governo do PSDB no Estado, ao comando da Polícia Militar. Faltou pulso, porque até prevaricou, não pode o governador do Estado, penso eu, determinar que a polícia fique olhando do outro lado da rua manifestantes depredando o patrimônio alheio. Isso é crime de dano. Então prevarica o policial militar que olha só com o escudo na mão e não faz nada. Porque é uma ordem para não parecer politicamente incorreto, porque é uma manifestação? Não, senhor. Manifestação é o que disse o Heraldo. Manifestação, você vai lá, fala, briga com o presidente, com o governador, fala mal do Ayrton Cinto, cobra o Ayrton Cinto, fala que o Ayrton Cinto é careca, é corintiano, é palmeirense, fala o que você quiser. Cara limpa, sem nada na mochila. Agora, é fácil resolver? Sim. Praticou o delito? Algema. Praticou crime de dano qualquer? Algema. Delegacia, autua, chama advogado e se defenda. Ponto. Falta o cumprimento da lei. Falta pulso para os políticos entenderem que tem hora de cumprir a lei e tem hora de fazer política. Heraldo, questão do preparo inadequado e da contingência aí da polícia. A verdade é uma só, né? Essas turbas, elas explodem assim. Qual é o preparo? Como é que você vai chegar para um cidadão desse que está com um coquetel molotov na mão, prestes a arremessar contra
um imóvel, um estabelecimento comercial, ou contra você mesmo enquanto policial, como é que você chega nele? Pedindo licença? Olha, meu amigo... Posso fazer uma observação? Na Europa, que lá, por exemplo, como disse o Uriel, talvez o policial seja bem mais, ou certamente seja bem mais preparado, estruturado. Tem aqueles caminhões com água, que não machuca ninguém, não precisa de bala de borracha. Vou te falar, aquilo lá joga o cara 5 metros longe. E dissipa mesmo. Pois é. Por que não tem isso aqui? Quando a Polícia Militar pede, por exemplo, para que os manifestantes não fechem a Avenida Paulista, que é um local de acesso a inúmeros hospitais, eles não atendem. Porque eles querem visibilidade, eles querem ir para a Paulista. Quer dizer, então eu não sei qual é o preparo ou o despreparo que se fala. Agora, eu também vou discordar do Uriel, porque assim, infiltrados pelos partidos políticos em manifestações para responsabilizar este ou aquele. Um exemplo bem marcante da postura do partido que governa hoje a nação, o Partido dos Trabalhadores. Eles dizem e juram até hoje que não existia o mensalão. Não existia o mensalão. Mas, ao mesmo tempo, cobram punição para os chamados responsáveis pelo mensalão mineiro. Agora, eu pergunto, quem era o alimentador desses 2 mensalões? O meu, carequinha. Marcos Valério. Não eu, hein? Não sou eu, outro careca. Mas então, Marcos Valério. É outro, o Marcos Valério, o mesmo. No mesmo tempo, no mesmo período. Ele alimentava os bem lembrados. Sim, mas o Marcos Valério, o mensalão mineiro é lá no final dos anos 90, 98, que o Azeredo lá, que era governador de Minas e tal, ele era o operador do mensalão. Depois viu que dava para ganhar muito dinheiro, o governo federal, do Partido dos Trabalhadores, também se aproveitou desse cidadão. Logo que entrou, em 2002. Então pronto. Quer dizer, então, Uriel, desculpe, mas com todo o respeito que eu tenho a você, eu sei que é um combativo sindicalista, um cidadão prestante da sociedade, nunca fugiu dos debates, sei também da sua preocupação na formação da sociedade, nessa batalha constante e diária, mas realmente existem sim partidos políticos interessados no caos, em desestabilizar aquele outro que protesta e que aponta as falhas de um determinado governo. Ayrton, nós estamos caminhando aí para o final do programa. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre emancipação. Legal. Principalmente lá no Guarujá. Emancipação é um tema caliente demais no Guarujá, né? No começo a gente contou muito com o apoio do Heraldo, que emprestou conhecimento, o respeito que ele tem na mídia local e regional. A gente conseguiu divulgar bastante isso. O Cleiton Rodrigues fundou como presidente uma associação para a emancipação do Itapema. Eu fui membro e sou membro fundador, sou conselheiro, sou advogado da entidade. Hoje, só para resumir, o Itapema, para quem não conhece, nós temos o Guarujá, que é uma cidade só, e tem o distrito sede do Guarujá, e tem o distrito de Vicente de Carvalho, que tem um apelido carinhoso de quem mora e gosta de lá, como Itapema. Hoje, metade da cidade mora no Itapema, 150 mil pessoas, exatamente metade. Hoje, metade dos eleitores moram no Itapema. Então, a força econômica, social e política, metade está no Itapema. E eu fiz um desafio, quando nós levantamos essa bandeira de emancipação, de que eu gostaria de ver metade do orçamento, por uma questão de justiça, aplicado no Itapema. E se alguém me provasse que metade do orçamento do ano de 2013, 1 bilhão e 200 milhões de reais, ou seja, que 600 milhões de reais houvesse sido aplicado no Itapema, eu desistiria do movimento e ainda trabalharia contra. E esse desafio eu fiz ao vivo, como faço agora de novo, inclusive com todo o respeito que ela merece e tem que ter, a senhora prefeita do Guarujá. Se ela provar para mim que o ano passado metade do orçamento foi para o Itapema, eu paro de lutar pela emancipação. Então é uma questão de justiça social, onde a maior parte das favelas, nós temos um porto lá, nós temos o túnel que vai para lá, só para a gente linkar essas duas questões. A representatividade do povo de Itapema não existe, infelizmente. Os vereadores vão lá, pegam os votos, a maioria dos eleitos, eles pegam voto no Itapema. E se mudam no Itapema, moram no Guarujá e esquecem Itapema. Tem vereadores escutando a gente aí, sabe o que eu estou falando, e é de você mesmo que eu estou falando, meu amigo. E a verdade é a seguinte, enquanto a gente não olhar com o mesmo olhar para o distrito,
A gente vai continuar lutando e dia 18, agora de fevereiro, a gente tem uma sessão lá na Câmara em Brasília para tentar derrubar o veto da presidente Dilma, que vetou a possibilidade de criação dos novos municípios. Ainda há esperança. Heraldo, será que a zona noroeste de Santos... Não, nós já perdemos Bertioga, não podemos mais perder mais nada. Não que eu seja contra a emancipação, eu acho que, no caso de Vicente Carvalho e Guarujá, é uma questão de sobrevivência. Guarujá tem que se voltar para a sua atribuição e um princípio, que é o quê? O turismo, e um turismo de alto padrão até, como sempre foi. E já que deixou crescer Vicente Carvalho de forma tão desordenada, eu acho que tem que dar oportunidade para aquela população gerir seus próprios destinos. Tem um porto lá. Acho que ontem houve uma reunião de vereadores com o presidente da Codesp e falavam aí da perda, né, de milhões e milhões de tributos que vem para onde? Vem para Santos. Sim. Quer dizer, Guarujá sofre, Vicente de Carvalho sofre. Aquela Rua do Adubo eu acho que é um crime. Anos e anos e anos. Posso dar um exemplo? A população fica ilhada ali, caminhões. Da Conceiçãozinha, quando tem a movimentação de grãos. Exatamente. Não, fica uma cortina de... Horrível. Eu conheço ali de pisar naquele mangue lá. E parece um muro de Berlim, né? Porque desse lado é o Santos Brasil, aquela potência, o maior terminal de contêiner da América Latina. E desse lado a pobreza extrema, dividida por um muro. Parece um muro de Berlim. Socialmente aquilo lá é mais ou menos isso. Agora, o Itapema, segundo estudos que a gente teve, inclusive com o apoio do Rodolfo Amaral, que ajudou a gente a fazer um estudo preliminar, hoje, se fosse uma cidade, hoje, sem contar essa atividade do porto, sem contar, nasceria com um orçamento de 400 milhões de reais ao ano e seria, dentre as 645 cidades do estado de São Paulo, em matéria de orçamento, a 30ª. Nasceria grande. Poxa. E com o porto funcionando, crescendo e o Guarujá adotando a sua vocação que é turística, acho que todo mundo ia ganhar com isso. Doutor Heraldo, infelizmente nosso programa acabou já. O papo está tão bom aqui, tão gostoso, que passou rápido demais. É verdade. Doutor Heraldo, uma boa noite. Como sempre, um grande prazer tê-lo aqui. Olha, Manuel, eu que agradeço aos telespectadores, agradeço ao Ayrton Cinto de poder participar dessa mesa de debates hoje aqui, tão interessante, tão gostosa de se realizar. Doutor Ayrton, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no TV Com Debate. Comigo a primeira vez, foi um prazer imenso e espero que você volte mais vezes. Eu que agradeço. Boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, o seu convite, meu amigo Heraldo, da TV Com. Agradecer aos telespectadores e desejar boa noite a todos. E a vocês, telespectadores, muito obrigado pela sua audiência. Deixo aqui meu grande abraço e até amanhã com mais um TV Com Debate.